Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Vocês devem ter visto que o pastor Namu não está no púlpito, né, gente? Então, ele precisou fazer uma viagem de emergência até a cidade de Porto Alegre. E ele nos incumbiu essa noite de trazer a palavra de Deus para você, amém? E eu quero te dizer que Deus me deu a palavra para você essa noite, amém? Ele deixou um forte abraço para vocês, para toda a igreja. E também na próxima semana estará aqui conosco, continuando a nossa campanha aí dos 7 montes, amém? Eu quero aproveitar que você ainda está de pé, para que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso 20 e 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, verso 20 e 21. Texto já bem conhecido, tão ministrado essa mensagem desse capítulo 18 de Reis, mas Deus sempre tem uma mensagem nova para nós, amém? Todos acharam? Se você achou, então quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim, ó: se você decidir bem, o Senhor vai mudar a situação da tua vida. Glória a Deus. O tema de hoje é o monte da decisão. Passamos a ler o texto então. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero apresentar diante de Ti, Senhor, a palavra que Tu mesmo me deste nessa tarde, Deus. E eu te peço que a mesma maneira que o Senhor ministrou no meu coração durante essa tarde, Tu esteja ministrando, revelando o Teu poder, manifestando a Tua palavra sobre cada vida que aqui está nessa noite, Deus. Amado Espírito Santo, Te peço, abre o entendimento de cada um, Senhor, e que haja aqui sim, Senhor, a liberdade para o Teu Santo Espírito operar em cada coração, da maneira que eles permitirem, e também, Senhor, que se cumpra a Tua vontade em cada um deles, no nome de Jesus, amém. Você pode tomar aí seu assento. Amados, então estamos na nossa campanha dos 7 montes, as 7 semanas. Pastor Namur nos trouxe a primeira palavra na semana passada sobre os montes, e ele ministrou lá em Deuteronômio, capítulo número 11, sobre que quando Israel atravessasse o Jordão com Josué, eles deveriam lançar bênçãos lá do monte Gerizim e maldição no monte Ebal. Lembram disso? Amém? Glória a Deus. E hoje nós nos deparamos com essa palavra, amados. Vamos ver o que aconteceu aqui na vida de Elias, ali no monte Carmelo, e vamos aprender muitas coisas que Deus vai nos mostrar na sua palavra nessa noite. Amém? Queridos, Deus, ele sempre visou o bem-estar da sua igreja, do seu povo, certo? Deus sempre quis o nosso bem, sempre vai querer o nosso bem. E ele sempre orientou a Israel a permanecer nos seus caminhos, nos seus estatutos, na sua vontade, porque Deus sempre quis abençoar a Israel. Fato isso é, em grande verdade, que Deus chamou Abraão e disse: olha, de ti farei uma grande nação. E hoje nós somos parte dessa nação que Deus fez essa promessa a Abraão um dia, amém? E Deus sempre propôs em nossas vidas nos abençoar, porque somos seus filhos, suas filhas, e Ele não quer ver nenhum de nós sofrer. Por mais que nós vamos sofrer, por mais que isso faça parte da nossa vida, Deus não se agrada nisso. Mas nesse momento de aflição, Ele sempre tem algo para nos ensinar, para nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, nos trazer experiências de vida, amém? Mas, porém, o povo de Deus nem sempre foi tão obediente assim à sua palavra. E o Antigo Testamento nos mostra esse povo de Israel, esse povo escolhido de Deus, de vez em quando tomando caminhos tortuosos, caminhos errantes, ao contrário daquilo que Deus determinou que eles não deveriam conseguir prosseguir. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, nós escolhemos e decidimos o caminho que nós queremos traçar, certo, igreja? E aqui esse texto de capítulo 18 de 1 Reis nos fala que havia em Samaria uma grande fome, uma grande dificuldade sobre aquela nação, uma grande fome, e não era fácil viver os tempos
que é essa cidade que esse povo viveu por esses dias de grande fome. É grande fome, gente, não é a vontade de comer. Realmente era uma escassez que o povo percorria para encontrar com que se alimentar. E eu estava meditando sobre esta palavra, e eu gosto sempre de fazer perguntas ao texto bíblico para buscar respostas em Deus do porquê tanta aflição, né, gente? E eu quero compartilhar isso com você então. O que Elias fez de diferente aqui nesse texto? Como ele se posicionou diante daquela aflição, diante daquela fome, diante daquele povo, como um profeta de Deus. E vamos ver na Bíblia Sagrada o porquê de tanta fome ocorreu naquele lugar. Primeira coisa que nos mostra na Bíblia Sagrada, o porquê dessa aflição, dessa fome, gente, está ali em 1 Reis 16, você pode me acompanhar. No verso 29 ao 33 nos diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Achamos aqui o primeiro motivo de tão grande fome naquele lugar. Havia um governante chamado Acabe, que diz a Bíblia Sagrada aqui para nós agora nesse texto, que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, pior do que os reis que o antecederam a ele. E diz aqui a Bíblia Sagrada que ele fez isso para fazer o quê? Provocar a ira do Senhor. É muita loucura imaginar, gente, que um ser humano tenha a ousadia de fazer algo errado para provocar o Deus Todo-Poderoso. É algo muito insano, é algo muito fútil. Ele pode até ter tido essa ousadia, mas mexer com Deus, gente, com Deus Todo-Poderoso, com Deus não se brinca. E diz que ele fez isso para provocar a ira de Deus. O que ele fez? Ele viveu uma vida totalmente em pecado, fez um altar e fez um poste, ou seja, fez uma imagem de escultura para um Deus chamado Baal. Sendo que Deus sempre havia dito a Israel: vocês não levantem diante de mim outro Deus, porque eu sou o único Deus, e sou Deus zeloso para convosco, porque vocês são o meu povo, de exclusividade, vocês são o meu povo que eu escolhi para ser particularmente meu, mas deixei para vocês os meus estatutos. E Acabe fez aqui o quê? Tudo que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que aqueles que antecederam a ele. Porque o reinado, a monarquia, era uma sucessão de familiares. Morria o pai, o filho sucedia o trono e governava aquela nação. E assim Acabe governou Israel no lugar de seu pai, chamado Onri. Mas o que mais nós encontramos aqui, amados? Vou lembrar para vocês um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, que na semana passada foi lido para nós repetirmos aqui a bênção que havia nesse texto. Lembram disso? Deuteronômio 28. Nós fizemos essa oração na semana passada, declaramos bênção sobre as nossas vidas, certo? Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada lá em Deuteronômio 28, no verso 15, 23 e 24. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Então aqui começa a relatar a Bíblia Sagrada maldições que viriam sobre o povo se eles não guardassem os mandamentos do Senhor, certo? Pulando um pouquinho ali para o verso 23 e 24. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó, e a areia que descerão dos céus sobre ti, até que pereças. O que Deus está falando aqui, amados? O seguinte:
que não haveria chuva sobre a terra, que o céu se tornaria como bronze e a terra como ferro. Ou seja, aqui é uma simbologia. Não que o céu agora virou bronze e a terra virou ferro, mas que por causa do pecado, por causa da desobediência à palavra de Deus, o povo ia orar a Deus, o céu ia se tornar como de bronze, ou seja, a oração não ia nem passar. Deus não iria mandar a chuva sobre a terra, e a terra, por mais que fosse cultivada, seria como se jogasse uma semente sobre o ferro, ou seja, ela não ia brotar, não ia dar nada. Essa foi uma das maldições que está em Deuteronômio 28. Agora, nós estamos aqui nesse texto de Reis 18, vendo a fome sobre a terra. E se cumprindo o quê? Deuteronômio 28, verso 23 e 24, aqui nesse texto. Porque não somente o rei Acabe abandonou a vida com Deus, mas todo aquele povo que estava em Samaria também, a maioria deles se voltou para o Deus chamado Baal, se voltou para aquilo que o governante, o rei daquela época, propôs para aquele povo. No verso, um pouquinho a mais, e também no verso 34 do capítulo 16 de Reis, também diz o seguinte: outro motivo que nós vimos aqui, o porquê que a terra se tornou como ferro e o céu como bronze. Verso 34: em seus dias, Hiel, o betelita, reconstruiu a Jericó, pelo preço de Abirão, seu primogênito. Lançou-lhes os fundamentos, e pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Num. Agora, vou ler para vocês Josué 6:26, olha o que diz lá, acompanhem comigo. Josué capítulo 6, verso 26. Neste tempo Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Se cumpriu em Reis 16:34. Esse homem chamado Hiel resolveu no seu coração reconstruir a cidade de Jericó. Cidade essa que nos relata a Bíblia Sagrada. Josué fez o quê? Após ele ter atravessado o Jordão, ter mencionado a bênção lá no Monte Gerizim, no Monte Ebal, a bênção e a maldição, orientado o povo, ter relembrado o povo de Israel acerca de todas as leis de Moisés, ter relembrado a eles Deuteronômio 28, e agora a cidade de Jericó foi destruída, e Josué deixou essa palavra profética: que maldito é aquele que tentar um dia reconstruir as cidades de Jericó. Por quê, amados? Jericó foi uma cidade também pecaminosa, que Israel conquistou através da batalha, e ela ficou debaixo de escombros, ela ficou em ruínas, essa cidade de Jericó. Mas agora aqui nesse texto de Reis, capítulo 16, nos mostra o quê? Que esse homem Hiel, por nome Hiel, decidiu então reconstruir Jericó. O que nós vimos aqui, gente? O nome Hiel significa Deus vive. Diz que ele era betelita, ou seja, da cidade de Betel. A cidade de Betel significa luz. Seus dois filhos, Abirão, significa meu pai é exaltado, é excelso, supremo. E Segube, que é outro filho dele que faleceu, se chamava então exaltado, pela tradução do nome. Agora você analise comigo esse texto então. Um homem chamado Deus vive, habitante de uma cidade chamada Luz, com um filho, Deus é exaltado, ele é um pai elevado, e com outro filho, Segube, que diz que Deus é exaltado também, decidiu fazer o que Deus disse que não era para fazer, ou seja, reconstruir Jericó. O que isso nos ensina, gente? Que se nós reconstruirmos aquilo que Deus determinou que não é para ser construído, a nossa terra não vai ser fértil, a nossa vida não vai prosperar. Aquilo que nós profetizamos muitas vezes, até mesmo através da Bíblia Sagrada, não vai fluir. Por quê? Porque nós decidimos levantar uma base sobre escombros que Deus disse que não é para construirmos mais. Jericó era para permanecer destruída, debaixo dos escombros, para que todo aquele que passasse por essa cidade visse, não, um dia que Deus fez algo maravilhoso e tremendo. Foi o quê? Rodearam a cidade por 7 vezes, e a cidade caiu, os muros, eles invadiram a cidade e destruíram tudo. Mas nós, amados, como foi Hiel,
conhecido de Deus, um homem que servia a Deus. É só você ver isso na tradução do nome dele, da cidade que ele vivia, dos seus filhos, que você vai entender que ele era um israelita que conhecia as coisas de Deus, tinha conhecimento da palavra de Deus, tinha conhecimento dessa palavra profética de Josué, que disse que não era para fazer mais isso, que aquele que reedificasse essa cidade haveria sobre ele uma maldição. Agora olha que interessante, ele decidiu então, ali no versículo 34 diz que ele decidiu então levantar os fundamentos dessa cidade, decidiu fazer a base novamente dessa cidade. Então diz ali que o seu primogênito, o seu primeiro filho morreu. Por ele decidir isso, essa maldição veio sobre a vida dele, ele perdeu um filho, seu filho primogênito, o filho mais velho morreu, por essa atitude. Mas mesmo assim, esse homem chamado Iel, ele não aprendeu com isso e fez o quê? Continuou a querer levantar essa cidade. E custou o que agora? A vida do seu filho mais moço, o seu caçula. Mas muitos de nós às vezes vivemos a mesma vida que Iel levantou aqui. Vivemos o mesmo exemplo deste homem. Deus nos alerta através da palavra de Deus, através dos seus profetas, para nós não levantarmos a velha maneira de viver, levantar o velho homem, construir os velhos costumes, voltar às antigas práticas, mas muitas vezes nós decidimos o quê? De forma consciente, voltar atrás e fazer as mesmas práticas que fazíamos antes. Isso nos traz um prejuízo, nos traz maldição, perdemos algumas coisas na vida, muitos perdem casamento, outros perdem filhos, outros ficam enfermos. Mas mesmo assim, amados, isso não é o suficiente para a gente voltar para Deus. E a gente continua a edificar em cima de coisas erradas. E a gente continua colhendo um preço mais caro. Foi o caso desse homem. Perdeu 2 filhos porque decidiu mal na sua vida. Então não vamos, amados, reconstruir bases em cima de escombros, que Deus disse que não é para mais levantar. Deixa a velha natureza de pecado para trás, deixa o velho homem para trás e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Para que os céus na sua vida não se tornem de bronze, para que a terra não se torne como ferro. Esses motivos aqui, amados, são suficientes para a gente enxergar e entender que viver uma vida longe da presença de Deus, viver uma vida em desobediência a Deus, nos vai custar muito caro. Temos o perdão de Deus se nós errarmos, pecarmos? Temos sim, gente, com certeza, Deus está pronto para nos perdoar. Agora uma coisa é certa, nós vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos e semeamos. Isso é inevitável. Então decida bem hoje, para que você não venha colher na sua vida algo que não seja bom. Então viver na prática também, amados, de nossos antepassados, no costume dos nossos antepassados, pode também nos custar muito caro. Olha o que diz ali em 1 Reis, no capítulo 16, um pouquinho antes agora, vou estar lendo para vocês, do 23 ao 28. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel. Estou falando aqui do pai de Acabe. E reinou 12 anos, em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou uma cidade sobre o monte, chamado Samaria. O nome de Semer, dono do monte, mas fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que este fizera Israel, pecar, provocando a ira do Senhor Deus de Israel com os seus ídolos vãos. Outro motivo porque a terra teve fome, sequidão. Acabe voltou aos costumes do seu pai Omri. Aquilo que o pai dele fez para provocar a ira de Deus, construindo postes, ídolos e outros deuses para adorar, Acabe fez a mesma coisa. Amados, muitos de nós muitas vezes pensamos assim: eu nasci aqui nessa denominação, eu vou ter que morrer aqui. Toma cuidado com essa frase. Quero dizer para você, amados, nessa noite, que religião não muda a vida de ninguém. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, pode ser o que for que você determina na sua vida que você é. Agora uma coisa é certa, se você não colocar em prática a palavra de Deus, isso não vai mudar nada na sua vida. Então não defenda aquilo que você não sabe, amado. Muitas pessoas falam assim: religião, política, isso não se discute. Se discute sim. Não para brigar, para se ofender, mas se discute no quê?
em ter um bom senso crítico e tentar entender um ao outro e dizer: por que você crê nessa maneira? Por que você crê nesse Deus? Por que você professa a sua fé nesse Deus? Muitos defendem uma causa que nem sabe o porquê. Acabe que fez a mesma coisa que o seu pai fez, mas não procurou fazer o contrário. Ele viveu nas mesmas práticas erradas que os seus antepassados viveram. Amados, você quer ter transformação de vida? Avalie a sua vida por completo. Medite na fé que você está professando, não numa religião, mas na palavra de Deus. Reconheça através do conhecimento da Bíblia Sagrada, mas através dos mandamentos de Deus, quem é o verdadeiro Deus que pode mudar a sua vida. Quem é o verdadeiro santo que pode mudar a tua vida? O nome dele se chama Jesus Cristo. Esse tem todo o poder. Você pode ter certeza que ele tem poder suficiente para mudar toda a situação da tua vida, se você decidir por ele. Amém, igreja? Esses foram alguns motivos que eu encontrei na Bíblia Sagrada para trazer para vocês essa noite o porquê de tanta fome naquele lugar. Se cumpriu profecias bíblicas na vida deste povo porque desobedeceram aos mandamentos do Senhor Deus. Não ouviram um profeta de Deus quando anunciava a verdade do mesmo. Amém? Prosseguindo então, amados, vamos falar então agora de Elias. Elias se encontrava então nessa situação, vendo essa cidade, nessa miséria espiritual e nessa fome que dominava essa cidade. Mas o que Elias decidiu diante dessa situação toda? 1 Reis 17:1, nós vamos trabalhar bastante nesse capítulo aqui, tá, gente? 17, 18. 17:1 diz assim: ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Primeira decisão que ele tomou, ele se posicionou diante da situação pecaminosa que havia naquele lugar. Gente, olha o que Elias decidiu. Ele foi diante do rei. Não era um oficial, não era qualquer homem, era aquele que governava toda aquela cidade. Ele disse: olha, segundo a minha palavra, nem orvalho e nem chuva vai descer mais nessa cidade. Ele estava falando para um homem que não obedecia a Deus. Ele estava falando para um homem iníquo. Ele estava falando para um homem que tinha autoridade para mandar matá-lo se quisesse. Mas, amados, quando a gente tem uma vida com Deus, como Elias, que disse: olha, perante Deus, perante cuja face eu estou, ou seja, quem está próximo de Deus, amados, não tem medo de nada. Porque ele sabe o Deus que ele serve. Tanto é que ele disse para Acabe: olha, perante a face do Deus cuja face eu estou, enquanto eu estiver diante de Deus, diante da face dele, não vai ter orvalho e não vai ter chuva. Ou seja, não vai ter chuva, não vai ter sereno, não vai ter cerração, não vai ter brisa, não. Não vai haver água que regue a terra para que ela produza. Resumindo, é isso. Primeira decisão que ele tomou, ele decidiu enfrentar a situação. Ele não se calou diante dessa situação de pecado que vivia esse rei e aquela cidade. Então, o que nós trazemos, isso traz para nós o que hoje, amados, nessa noite? Que primeira coisa, eu e você temos que decidir não aceitar mais uma vida de pecado. É decidir dar um basta nisso que está de errado na nossa vida. Cada um de nós, amados, tem as suas falhas. E você sabe o caminho que você tem traçado. Você sabe onde você tem errado diante de Deus. Então, é necessário tomar uma decisão diante disso. Tomar uma postura. E buscar a face do Senhor. Segunda decisão que ele tomou: ouvir a voz de Deus. 17, do 2 ao 5 diz assim, 2 ao 3. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Diz aqui o texto no versículo 2 o quê? Depois veio a palavra do Senhor a Elias. Quando que Elias ouviu a voz de Deus? Quando ele decidiu ir diante do rei e dizer: não, enquanto a minha palavra
não for dita para vocês que vai chover, não vai chover. Porque ele se posicionou diante do quê? Diante da situação de pecado daquele governo. Então, amado, sabe quando é que Deus vai falar conosco? Quando a gente se posicionar e dizer, não, eu não quero mais viver a vida de pecado. A Bíblia diz o quê? Que depois disso, depois que ele decidiu falar com o rei. Depois que ele decidiu se posicionar naquela situação. Porque Deus sempre levanta alguém, amado, diante de uma situação de miséria. Sempre levanta um profeta. E essa noite Deus quer levantar você. Diante dessa situação difícil que você está vivendo. Diante dessa fome, eu não sei qual é a fome que você tem passado. Se é no casamento, se é ter um filho nas drogas, se é uma vida que não prospera, se é uma falta de emprego, eu não sei, se é uma enfermidade. Mas diante dessa situação, é necessário que você tome uma posição hoje. E ele decidiu, a segunda decisão que ele fez foi então ouvir a voz de Deus. Terceira decisão que ele tomou: viver na dependência de Deus. Mesmo capítulo 17, do verso 4 ao 9. Olha o que diz ali: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha chovido mais sobre a terra. Tinha um ribeirão que ele podia beber água, mas um dia esse ribeirão cessou porque parou de chover. Lembram que ele deu uma palavra? Ele lançou uma palavra profética: não vai chover mais. E não choveu mais. Talvez você tenha lançado uma palavra profética, não de bênção, mas de maldição sobre a sua própria vida. Porque Elias disse: olha, sobre a minha palavra não vai chover mais. Talvez você disse: não, essa situação não tem mais jeito. Você lançou uma palavra de maldição. Não, esse meu filho nunca vai dar nada na vida. Você lançou uma palavra de maldição. Ah não, mas o meu familiar teve câncer, eu também vou morrer de câncer. Você lançou uma palavra de maldição. Não choveu sobre a terra, enquanto Elias disse: não, não vai chover mais. Não choveu mais. Você quer que a sua terra produza? Quer que a sua vida seja fértil? Pronuncie coisas boas com sua boca. Elias decidiu viver na dependência de Deus. A situação está difícil? Está complicada? Não corra para reconstruir aquilo que Deus disse que não é para construir. Não volte atrás para Jericó, gente, na situação difícil. Porque quando a nossa vida está numa situação difícil, a gente tem a tendência de quê? De correr no caminho mais curto para tentar resolver o mais rápido possível esse problema. E às vezes o caminho mais curto é o caminho mais difícil e não é o caminho da bênção. Não volte atrás, não volte para Jericó. Não volte na antiga prática da sua vida. Mas decida o quê? Como fez Elias. Decidiu viver na dependência de Deus. Deus mandou corvos para que trouxesse pão e carne para Elias. Deus move o sobrenatural, amado, quando nós decidimos viver nossa dependência. Se for necessário, Deus manda alguém lá na porta da tua casa te levar alimento, se você precisar. A gente pensa que às vezes Deus não cuida das mínimas coisas, mas Ele cuida das mínimas coisas em nossas vidas. Se você analisar o capítulo 6 de Mateus, quando Jesus fala: olha os lírios do campo, Deus cuida dos lírios do campo. Aí ele fala: olha, se Deus cuida das flores, quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Gente, nós somos a coroa da criação de Deus. Se Deus cuida de uma flor, não vai cuidar de você? Ele vai cuidar de ti. Eu me lembro de uma situação que eu vim de um retiro uma vez, isso há quase 4 anos atrás. E domingo à noite cheguei aqui para o culto, fui para casa com a minha esposa, que ainda estava grávida da Gabriela, da minha filha. E sabe como é que é a mulher grávida, né, gente? De vez em quando aparece um desejo, né, Josi? A Josi está aí esperando o neném, está quase lá. Aí a Deise me falou assim: meu amor, estou com uma vontade de tomar um suco de limão. Agora você imagina, quase 10 horas da noite, não tem mercado aberto, domingo à noite. Onde é que você vai arrumar limão se não tem na sua casa para fazer um suco? Eu disse: amor, onde é que eu vou arrumar limão uma hora dessa, fazer limão para ti? Eu não pude suprir essa necessidade dela. Mas olha só como Deus cuida das pequenas coisas. Chegando de carro em casa, ela olha para a porta da casa: ué, quem é que deixou essa sacola aí? Saí de casa, não tinha sacola nenhuma na frente da porta. Sabe o que era quando ela foi ver? Uma sacola de limão.
Coincidência? Claro que não, gente. Quem moveu o coração de um vizinho, sei lá quem foi que deixou lá? Deus moveu o coração de alguém porque, como ele é onisciente e já sabe o futuro, ele sabia que chegasse a noite ela ia ter vontade de tomar um suco de limão. Então Deus mandou lá um suco de limão lá na porta de casa. Um exemplo para edificar aí a sua vida. Fica tranquilo, gente. Se você decidir pelo Deus certo, Ele vai mover na tua vida. Quarta decisão, vou ter que dar uma corrida aqui. Quarta decisão de Elias. Não se intimidou diante de Acabe. 1 Reis 18, 17. Vendo Acabe, Elias disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Elias estava procurando a vida de Elias, porque Elias, quando deu aquela palavra para ele que não ia chover mais, Deus mandou Elias para uma região. E ele ficou sumido da vida de Acabe por 3 anos. E agora ele volta para lá, porque Deus mandou para ele voltar lá. E ele voltou. E diz ali o quê? Que Acabe foi diante dele e disse: És tu perturbador de Israel? Quando você anuncia a palavra de Deus, muita gente, as pessoas te chamam de fanático, diz que você está incomodando, diz que você está ficando louco. Ah, agora você virou para crente, mudou de religião, tá, ó. Ficou doido. Elias aqui pregava a palavra de Deus. Elias que foi diante de Acabe disse: não vai chover aqui. E isso para ele era uma perturbação. Por quê? Porque ele desafiou a autoridade do próprio rei. E o rei disse: És tu perturbador de Israel? Por quê? Porque ele quis trazer ali uma mensagem de salvação para o povo, uma mensagem de esperança. E não havia mais esperança naquele lugar. O povo não tinha resposta. Então você tem uma resposta divina para aqueles que não têm uma esperança. Vocês podem te injuriar, podem te criticar, mas amados, tenho uma certeza de uma coisa: se você está diante da face de Deus assim como estava Elias, Ele vai te dar uma palavra para essa situação. Então essa quarta decisão que ele teve, ele não se intimidou diante do rei. Ele podia ter ido para a casa dele: não vou falar mais nada, vou ficar quietinho aqui no meu cantinho. Podia orar para Deus mandar um anjo para resolver a situação, né? Mas não. Ele não se intimidou. Quinta decisão que ele tomou: levou o povo para o Monte Carmelo. É agora que nós queremos falar. O tema da mensagem: o monte da decisão, no Monte Carmelo. Deus leva as pessoas para o monte porque tem uma resposta para dar, tem algo para mudar. Amém? E olha o que diz a palavra de Deus, então, 1 Reis 18, 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada. O povo estava confuso. E agora, como é que a gente faz, né? Está aí um rei perverso, chamado Acabe, construiu aqui um Deus, um ídolo aqui para a gente adorar. Se eu não adorar esse ídolo aqui, esse Deus aqui, posso morrer. Agora vem o profeta Elias e diz: olha, e aí? Até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro? Decide. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Mas se para ti o Deus é Baal, então segue a Baal. Então, amados, é tempo de você decidir. É tempo de nós decidirmos. Se nós cremos em Jesus, vamos seguir Jesus. Agora, se você não quer seguir Jesus e quer seguir um outro Deus, então siga um outro Deus. É você que decide. Agora, se eu fosse você, eu decidiria por Jesus. Nele é garantido que você vai ter uma resposta de Deus. Amém? Então agora Elias fez o quê? Ele levou o povo para o Monte Carmelo. Carmelo significa jardim fértil, vinha de Deus. Então ele levou o povo para onde? Para um lugar onde era consagrado a Deus. Levou no Monte Carmelo. Você foi trazido para o culto aqui na igreja. Deus te trouxe para um lugar que é um jardim fértil. Deus te trouxe para um lugar que é o altar do Senhor, que é terra fértil. E aqui nesse altar, gente, só permanece o que é de Deus. O que não é de Deus cai por terra. Hoje nós vamos orar pela sua vida nessa noite diante desse altar aqui, gente. E o que não é de Deus vai correr para aquela porta fora. Em nome de Jesus. Não vai permanecer aqui dentro e muito menos na sua vida.
Usa a mesma ousadia que Elias usou e não tem medo. Agora você que vai decidir se você quer seguir esse Jesus que está aqui diante de nós, mediante a presença do Espírito Santo, para decidir por ele, ou você decide viver a vida que você estava levando antes. Levou o povo para o Monte Carmelo, monte de decisão, terra fértil, para o povo decidir o que eles queriam servir. Sexta decisão, desafiou a crença do povo da época. No verso 18, capítulo 18, do verso 22 ao 28, eu não vou ler tudo aqui, mas diz ali o quê? Que depois que ele convocou o povo para o Monte Carmelo, e essa ordenança é engraçada e interessante, porque Elias deu essa ordem para o rei Acabe, ali no verso 20, né? Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias disse: não, traz no monte de Deus, traz onde é Carmelo, onde é terra fértil. Aí Acabe convocou todo o povo para lá, levou o povo para lá juntamente com Elias. Acabe levou os seus profetas que serviam ao Deus chamado Baal, e Elias não levou ninguém, porque só tinha ele. Tanto é que ele fala aqui no verso 22, então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Um homem para desafiar 450. E no decorrer desse texto, Elias determina algumas ordens, pede para trazer 2 carneiros ali, 2 animais, para fazer um sacrifício, e fez ali, propôs o que? Um desafio para os profetas de Baal. Olha, vocês preparam aqui um altar para o seu Deus, coloca ali um sacrifício, e clamem ao seu Deus. Clamem a esse Deus aí de vocês. E assim eles fizeram, os profetas de Baal foram lá, prepararam um altar, colocaram lá um novilho. Mas Elias colocou um desafio: o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E diz a Bíblia que o povo disse: é boa essa ideia, gostei dessa ideia, o povo disse, concordou. Por quê? Porque é um desafio tremendo, né, gente, não é? Por isso eu coloquei esse desafio diante de vocês hoje, que não é de Deus, vai dessa porta para fora hoje. E Deus vai responder com fogo, fica tranquilo. Por que com fogo? Porque Deus, ele responde de uma maneira sobrenatural às nossas vidas. Deus não quer trabalhar com o natural essa noite, Ele quer trabalhar com o sobrenatural. Ele quer mover algo na sua vida que você nunca viu, que você nunca sentiu, que você nunca experimentou. Amém? Agora olha que interessante o verso 29, esse eu vou ler para vocês. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não houve resposta, nem atenção alguma, e nem muito menos voz falando com o povo. Que povo? Os profetas de Baal. E aqui Elias estava zombando da situação. Ele disse: olha, vocês devem falar mais alto, que eu acho que esse Deus não está ouvindo, olha, ele deve estar dormindo. Ficou zoando ainda com os profetas de Baal. Querido, quando eu e você temos uma experiência real com o nosso Deus, você vai rir da situação que você está passando. Sabe por quê? Porque você vai olhar para a enfermidade, para a situação difícil, para a vida financeira escassa, para aquilo que não está frutificando. Quando você tem uma experiência com Deus, você vai olhar para a situação e vai dizer: isso aqui Deus vai dar um jeito. Isso aqui Deus vai mandar fogo do céu, vai consumir essa dificuldade, e eu vou ter experiência com esse Deus vivo e poderoso. Ele desafiou. Não havia voz, não havia mudança alguma naquela situação. Então isso nos mostra o quê? Porque eu estou enfatizando esse versículo 29. Porque você já cansou de buscar nas mesmas coisas. Você cansou de buscar nas mesmas coisas. Talvez você leia o horóscopo todo dia, para ver o que o seu signo está dizendo no dia de hoje. Talvez você buscou na cartomancia, na leitura de mãos, na macumbaria, na feitiçaria, sei lá onde você pode ter buscado uma resposta, que na hora da aflição que a gente vive em nossas vidas, às vezes a gente toma uma direção meio errada, umas decisões precipitadas. E aqui esse povo insistiu na mesma causa, clamando ao mesmo Deus chamado Baal, mas não houve mudança na sua vida. Nenhuma. E agora Elias então se posiciona, é a vez dele, né?
Já que os profetas de Baal se arrebentaram lá, se mutilaram, diz que se cortavam, derramavam sangue sobre o altar, sacrificavam por aquele poste ídolo e nada mudou na vida deles, nada respondeu esse Deus chamado Baal. É lógico que não ia responder, gente. Um Deus de pau, um Deus de barro nunca vai responder nada. Sétima decisão, já estamos finalizando, gente. O que Elias fez? Reparou o altar do Senhor. Verso 30, capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Restauração de altar. Diz a Bíblia que Elias pegou 12 pedras, representando cada uma tribo de Israel. Restaurou o altar do Senhor. Colocou lá o sacrifício. Pediu para jogar água e mais água sobre aquele sacrifício. E ele orou ao Senhor e Deus respondeu com o fogo do céu e consumiu aquele holocausto, aquele sacrifício, diante de toda aquela multidão daquele povo que ali estava. E o povo dizia: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Um profeta de Deus, amados, que tem a direção de Deus, que é sensível à voz do Espírito Santo, ele sempre quer compartilhar aquilo que Deus traz para a vida dele. E o profeta de Deus sempre é incumbido de uma missão de fazer o quê? Trazer o povo para perto de Deus e para um desafio espiritual. Elias trouxe o povo de volta, Elias restaurou o altar do Senhor. Restauração de altar está falando de restauração de governo. O que ele estava fazendo ali era o quê? Dizer para o povo que quem governava a vida desse povo era Deus e não era Acabe. Que a decisão maior na vida deles era o quê? Permitir que o Deus de Israel reinasse novamente em suas vidas. Que fosse restabelecida a vida deles a presença do Deus Todo-Poderoso. Restauração de altar. Essa noite o Senhor te chama, amado, para restaurar o seu altar que possa estar em ruínas. Se o teu altar estiver em ruínas, você deixou de colocar a presença de Deus na tua vida, no teu altar, o Senhor te chamou hoje para restaurar o seu altar. Porque Ele quer descer fogo sobre a sua vida. Ele quer descer o sobrenatural sobre a sua vida. Ele quer dar para você uma experiência que você nunca teve. Algo novo na sua vida. Você está preparado para receber o novo Deus essa noite? Glória a Deus. Oitava decisão é para a gente estar finalizando. Elias decidiu determinar a palavra profética que Deus tinha dado para ele. 18:1 diz assim: depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Agora Deus disse: não, vai a Acabe, fala com ele e diz para ele que eu vou mandar chuva sobre a terra. Agora não foi mais a palavra de Elias, foi a palavra de Deus. E Elias fez o quê? 18 do 41 ao 45 diz assim: e disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, ou seja, foi no topo do monte Carmelo. E inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos, disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te apanhe. O cume do Monte Carmelo, quem estava ali tinha a visão do mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo significa entre terras. Então ele tinha a visão do mar Mediterrâneo, do cume do Monte Carmelo. Ou seja, amado, quando você decide ir para o monte de Deus, para o monte da decisão, quando você como povo de Deus decide estar diante de Deus, hoje nós estamos simbolizando esse Monte Carmelo aqui no altar do Senhor, Deus vai permitir que você tenha a visão do mar. Ali não chovia 3 anos, não havia água, mas ali Elias viu o quê? Viu o mar. Viu água em abundância. Chamou o seu moço e disse: olha, vai lá. Enquanto ele orava, deu ordem ao seu moço para ver se havia alguma coisa. Ele disse: não tem nada. Ele disse: não, volta lá 7 vezes. O Senhor está nos dizendo: gente,
São 7 segundas-feiras de campanha. Você veio a primeira, talvez não viu nada. Veio a segunda hoje, talvez você não vai ver nada. Talvez não vai ver na terceira, na quarta, na quinta, nem na sexta, mas na sétima o Senhor vai te dar a visão. O Senhor vai te dar a visão na 7ª semana de campanha. Se até lá, porventura, você não teve visão alguma. E vai te mostrar que vai levantar lá do mar uma pequena nuvem, ou seja, um pequeno sinal. Mas que esse pequeno sinal que Ele te dá vai mudar toda a circunstância da tua vida. Toda. E assim Deus o fez. Enviou água sobre a terra de Samaria e ela voltou a produzir. Por quê? Porque o povo decidiu se voltar para Deus, restaurou o seu altar, teve Deus como seu Deus verdadeiro, dizendo e confirmando, testemunhando no monte de Deus, porque no monte tem a visão, dizendo, não, só o Senhor é Deus. Convido você a se colocar de pé. Você se sente desafiado nessa noite? Glória a Deus. Volta aquela pergunta no início do culto. E aí? Já decidiu ou está cocheando ainda? E aí? Decidiu ser cristão? Ou ainda está pensando? Se segue Jesus ou se segue o mundo? E o Deus que domina esse mundo aí fora? A quem você decide? Usa as frases de Elias para a igreja nessa noite. Até quando vocês vão ficar cocheando aí, entre dois pensamentos? Vou para o culto, não vou? Me posiciono diante dessa situação, não me posiciono? Fico na dependência do profeta aí? Não, gente. Te levanta. Lucas 10:19 diz o quê? Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O Senhor Jesus já te deu autoridade. Cada um de vocês já tem essa autoridade no nome de Jesus. Agora você quer usar dessa autoridade? Ou vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Mas será que funciona eu falar aqui no nome de Jesus? Será que a coisa vai acontecer? Vai. Se for no nome de Jesus, vai. Se for de outro Deus, você vai cansar que nem os profetas de Baal. Vai falar, orar para um Deus mudo que não pode te responder nada. Não quero ser aqui, amados, arrogante contra a tua vida. Não quero aqui lhe faltar com respeito. Mas está na hora de decidir por Jesus, gente. Está na hora de decidir por um Deus que realmente pode fazer algo para nossas vidas, que pode mudar a situação da nossa vida. Está na hora de decidir por Cristo e não mais decidir por uma religião, gente. Está na hora de abandonar costumes da geração passada, que não nos pregaram a verdade, por mais que carinhosamente tentaram nos ensinar algo. Vamos para a Bíblia Sagrada, gente. Vamos ver na Bíblia Sagrada o que Deus deixou através da vida dos seus profetas, o que eles anunciaram, o que Deus quer das nossas vidas, e vamos colocar em prática. Não faz como Iel, conhecedor das coisas de Deus, e colocou em risco toda a sua família por causa de uma decisão errada, de reconstruir em base que não ia trazer fruto para a sua vida. Não construa nada precipitadamente em cima do pecado, gente. Pode custar a vida da tua família. Mas decida por Jesus. Se você decidir por Jesus, sua família não vai estar em risco, mas vai estar debaixo da graça do Todo-Poderoso. Enquanto louvor, adora a Deus com uma canção. Vou dar um tempo agora para você conversar com esse Deus e decidir quem você quer seguir. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover,